Antes de ler, vamos fazer mais uma oração. Curve sua cabeça, mesmo sentado. Fale com Deus. Peça para Ele falar o teu coração. Pai Celestial, nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, para te bendizer, pois Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, a nossa salvação. Tu és tudo para nós. Recebe o louvor da Tua igreja, cada louvor, cada cântico. Nós desejamos de todo o nosso coração que o Teu nome seja exaltado, seja louvado, seja glorificado. Foi para isso que o Senhor nos criou, para louvar o Teu nome, para vivermos os Teus planos, Teus projetos. Senhor, neste momento eu peço a sabedoria do Teu Espírito, que o Senhor venha trazer sabedoria e discernimento espiritual para cada um dos Teus filhos, que a Tua palavra nos fortaleça, nos renove, fortaleça a nossa fé, possamos compreender o que o Senhor deseja que a gente compreenda. É o que eu te peço, Pai. Fale conosco, fala comigo, fala com cada um dos teus filhos, com aqueles que estão há muito tempo na igreja, com aqueles que estão há pouco tempo, que o Senhor fale com cada um, de acordo com a necessidade espiritual de cada um, em nome de Jesus. Amém? Diga amém. Vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 18, tá? É uma leitura grande, mas nós vamos lendo e ao mesmo tempo já vamos comentando, amém? Diga glória a Deus. Quem quer aprender mais do Senhor, diga amém. Irmãos, são instruções. Antes da gente começar a leitura, deixa eu só fazer um comentário. Deus falou isso através de Moisés para o povo de Israel. Eles já tinham caminhado os 40 anos no deserto. E já Moisés estava então repetindo para o povo de Israel tudo que Deus já tinha dado para ele. Todas as instruções. Ficou ruim agora para mim aqui, não sei o que é que foi, não sei se baixaram ou aumentaram aqui o retorno, ficou diferente. Então, irmãos, as instruções piorou mais ainda. Então, irmãos, olha, é com fio e é melhor. As instruções que Deus deu para o seu povo, através de Moisés. Vocês sabem que o povo ficou 40 anos no Egito, escravo. Deus então usou o Moisés, tirou o povo do Egito. 10 para as 8, tá? Eu prometo que eu termino 10 para as 9 no máximo. Ok? Se eu conseguir pregar em 30 minutos, glória a Deus. Mas se não, glória a Deus também se for 1 hora. Já estou avisando vocês. Mas esse tempo vai passar que vocês nem vão perceber. Amém? Diga glória a Deus. E encerrar o culto, né? Terminar a pregação e encerrar, né? Não? Piorou agora. Eita, pastor exigente, né? Então, irmãos, 40 anos de escravidão. Aliás, 400 anos. Ponha mais um 0. Deus usou Moisés, tirou o povo do Egito. E eles caminharam 40 anos no deserto. Já estava encerrando os 40 anos, quando Moisés deu essas instruções.
eles já estavam perto de... Tem que melhorar o retorno. Eles já estavam perto de entrar na terra prometida. E então, irmãos, Moisés repetiu, o livro de Deuteronômio é uma repetição de todas as instruções que Deus deu para Moisés. Ele estava só fazendo o povo lembrar o que eles já sabiam. Irmãos, Deus, Ele faz sempre a gente lembrar daquilo que a gente já sabe, entendem? Deus fala, depois Ele fala de novo, depois fala de novo, depois fala de novo, para ver se inculca na nossa mente a palavra dEle. A palavra de Deus é repetitiva, Deus sempre repete, até a gente aprender. Então, Moisés estava repetindo para o povo de Israel tudo o que eles já sabiam. O livro de Deuteronômio é uma repetição das instruções, das leis, dos mandamentos. E era o último discurso de Moisés para o povo. Era o último. Porque o Moisés dali para frente ia morrer. Deus já tinha falado para Moisés que ele ia morrer. Ele sabia. E que ele ia passar o bastão, o cajado, para Josué, que era o auxiliar do Moisés. E então, irmãos, Moisés falou essas palavras para o povo. Irmãos, só lembrando, pensem bem, eles estavam a algumas horas, não sei, ou dias, de chegar na beira do Rio Jordão. O Rio Jordão dividia o deserto da terra prometida. Eles iam entrar na terra prometida, que Deus tinha prometido para Abraão 430 anos antes de Moisés viver. 430 anos antes de Moisés, Deus falou com Abraão. Não existia nação de Israel. Deus fez de Abraão a nação de Israel. De Abraão veio Isaque, do Isaque veio Jacó, neto de Abraão. Jacó teve 12 filhos homens, cada filho se tornou uma tribo, ali começou a se formar a nação de Israel. E daí foi que eles foram para o Egito, na época de José, o neto do Abraão, que eles foram para o Egito. E lá eles se multiplicaram muito no Egito. O faraó que viveu na época do José, neto do Abraão, ele era bondoso com o povo de Israel. Inclusive, promoveu muito José. Mandou José trazer o seu pai Jacó para morar lá no Egito. Deu as melhores terras para Jacó com sua descendência. Foi aí que foi por esse momento, irmãos, que o povo de Israel começou a se multiplicar. Foi lá no Egito. E quando esse faraó morreu e o outro faraó assumiu o governo, o outro faraó foi que não conheceu, na verdade ele não conheceu José, o faraó que começou a escravizar o povo de Israel, os descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó e de José. E eles começaram a crescer muito, ele ficou com medo. Foi quando ele deu ordens para matar todas as crianças do sexo masculino, porque eles ficaram com medo deles se multiplicarem tanto e tomarem posse e matarem os governantes do Egito e tomarem posse de tudo. Foi por isso que o faraó, que não conheceu José,
deu essa ordem para matar as crianças. Então o povo cresceu muito, mas esse faraó escravizou o povo no Egito. E foram 400 anos de escravidão. Mas Deus lembrou da promessa que ele tinha feito para Abraão antes de ter nação. Lembrando, Abraão é o patriarca da nação. Não existia nação de Israel, foi de Abraão. Deus chamou lá em Gênesis: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu farei de ti uma grande nação. E ele era velho, ele tinha 75 anos de idade quando Deus fez essa promessa. A Sara tinha 65. E com quantos anos foi que nasceu o filho do Isaac, do Abraão? O Abraão tinha 100 anos. Passaram-se 25 anos para nascer o Isaac, o filho da promessa. A Sara já tinha 90 anos quando o Isaac nasceu. Mas, irmãos, Deus pode fazer uma promessa e pode até demorar a promessa, mas Ele cumpre, amém? Nasceu Isaac. Isaac teve Jacó e Esaú. Mas o Jacó é que deu continuidade na promessa, amém? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, cada filho se tornou uma tribo, e aí se formou a nação de Israel. Irmãos, agora vamos voltar para isso foi só uma visão panorâmica para vocês entenderem o contexto aí. Moisés agora estava encerrando a sua carreira, estava fazendo o seu último discurso. Dali para frente ele ia morrer, ele ia subir no monte. Deus já tinha dado todas as instruções e lá ele ia morrer. E ele ia passar o cajado para o Josué dar continuidade na missão, que a missão era para ele fazer o povo entrar na terra. Mas ele cometeu um erro que Deus não perdoou ele. Como assim Deus não perdoou? Porque teve uma hora que o Moisés ficou tão irritado com o povo, irmãos, eles murmuravam muito. Sabia que às vezes o povo faz o pastor pecar? Foi o que aconteceu. Eles murmuraram tanto, reclamaram tanto que Moisés ficou... a Bíblia fala que ele era muito paciente. O homem mais manso da terra, não foi o Jó não, viu, irmãos? A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. E aí, ele ficou com tanta raiva do povo pedir água, pedir pão, e reclamar, que Deus tinha falado para ele: Moisés, fala para a rocha. Deus falou para Moisés: fala com a rocha, e dela sairá água para o povo beber. Sabe o que o Moisés fez? Ele estava irritado com o povo. Ele pegou o cajado e pá, 2 cajadadas na rocha, e saiu água. Esse foi o pecado do Moisés. Como assim? Deus mandou ele falar com a rocha, para a rocha brotar água, e ele bateu porque ele estava irado. Ele estava irado com o povo ficar reclamando no ouvido dele o tempo todo. E esse foi o pecado. Não era para ele bater, era para ele falar. Irmãos, o Paulo fala nas suas cartas, na carta de Corinto, uma das 2 cartas, eu não lembro agora qual. O Paulo fala o seguinte: a rocha que os acompanhava era Cristo. O Moisés deu 2 cajadadas em Cristo. Ele pecou ou não pecou? Por causa desse pecado, ele ficou proibido de entrar na terra. Deus só deu a oportunidade para ele subir no monte e olhar a terra. Ele viu a terra, mas ele não entrou. E um dia ele falou,
Deus já tinha falado que ele não ia entrar. E um dia ele falou: Senhor, deixa eu entrar, Senhor. Deixa eu entrar. Deus falou para ele: Moisés, eu já te falei. Assunto encerrado. Não foi, Lia? Eu estava lendo uma vez lá em casa, lá em Luz e Manga, esse texto. Ó. Aí eu falei para Lia: olha aí, Lia, o que Deus falou para Moisés. Não toca mais nesse assunto. Deus falou para Moisés. Ele entendeu que ele não ia entrar mesmo, ele só ia ver. E aí, irmãos, quem assumiu agora o comando do povo de Israel foi Josué. Josué que entrou e conduziu o povo a atravessar o Rio Jordão, tomaram posse da terra. Agora, olha essa terra que Deus prometeu para Abraão há 430 anos atrás. Veja a terra agora. E o Moisés então fala para o povo e escreveu para a gente ficar sabendo. Amém, irmãos? Olha que terra, olha as instruções. Vamos ler? Agora vocês vão entender o texto, depois de toda essa explicação. Obedeçam cuidadosamente. Moisés está falando com o povo antes de entrar na terra. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. Para quem eram os antepassados deles? Abraão, Isaque e Jacó. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos. Então, observe aí. Lembrem-se como o Senhor... Volta aí. Só passa quando eu acabar a explicação. Porque eu já estou lendo o texto e já estou pregando, tá, irmãos? Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos. Continua. Humilhando-os e pondo à prova seu caráter. Irmãos, a gente passa pelos desertos que Deus quer que a gente passe para nos humilhar, para nos ensinar a humildade e para pôr o nosso caráter à prova, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Então, as provas que a gente passa nessa vida, os testes que a gente passa, é para provar o nosso caráter, para ver se a gente vai ou não obedecer aos mandamentos dele. Eita Deus, você está passando algum deserto? Deus está provando o teu caráter para ver se você vai ou não obedecer. Continua. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Deus permitiu eles terem fome. Porque não foi de imediato que veio o maná, não. Deus permitiu eles ter fome e ter sede, ó. Permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Vocês lembram alguém no Novo Testamento falando isso aí? Quem falou isso aí? Jesus. Jesus conhecia, irmãos, a lei. Jesus conhecia os mandamentos. Jesus conhecia as escrituras. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Quando Jesus falou isso? Quando ele estava sendo tentado pelo diabo, lá no deserto, no jejum que ele estava fazendo. E o diabo falou, se tu é o filho de Deus, então
transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome, irmãos. Tu é o Filho de Deus mesmo? Então transforma essas pedras em pães. Aí foi quando Jesus disse: está escrito, Satanás. Ele citou esse texto aí, que Moisés escreveu. Jesus citou para o diabo: nem só de pão o homem vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então observe, volta um pouquinho o versículo que eu estava, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Continuando. Ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Irmãos, o Moisés estava falando para o povo o seguinte: vocês têm que lembrar desses 40 anos que vocês caminharam no deserto. Como Deus sustentou vocês, como mandou o maná do céu. O maná, irmãos, maná significa, o que é isso? Maná, o significado da palavra maná, o que é isso? Maná era tipo semente de coentro, parecido, a Bíblia fala parecido com semente de coentro. E caía durante a noite, junto com sereno, caía o maná. Antes do sol esquentar, eles tinham que recolher o maná, e com o maná eles faziam os bolos, faziam os pães para eles se alimentarem. E se o sol esquentasse, derretia, não dava para juntar, misturava com areia. Então, o maná, tem um outro texto em Salmos, que fala que o maná era o pão dos anjos. Pão dos anjos, que Deus mandou para o povo comer. Diga glória a Deus. Ao longo desses 40 anos, suas roupas não se gastaram. Observe, era o que o Moisés estava fazendo o povo lembrar. Eles usaram a mesma roupa, irmãos, durante 40 anos. Você usa uma roupa um mês, 2 meses, já não quer mais, já tem que comprar outra. Eles usaram a mesma roupa há 40 anos. Como, pastor? Lá no deserto não tinha, irmãos, loja para eles comprarem roupa. Lá no deserto não tinha nada. No deserto não tem nada. No deserto tem cobra, escorpião, areia e sol quente. 50 graus de dia. E de noite cai para 0, mar abaixo de 0. E aí? Será que dá para viver no deserto? Mas foram 40 anos que eles caminharam no deserto. Mas como é que eles suportaram o calor de noite, de dia, e o frio de noite, que era abaixo de 0 no deserto, e 50 graus ou mais de dia? Como que eles suportaram? Vocês vão ver no decorrer da leitura. Ao longo desses 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam nem criaram bolhas. E tem um outro texto que não está nesse texto aí, que Moisés fala que as roupas, além de não envelhecerem e não se gastarem, as sandálias, fala que os pés deles não incharam nem criaram bolhas. Mas tem outro texto que fala que as sandálias não se gastaram também. Eles usaram as mesmas sandálias e as mesmas roupas durante 40 anos. Aí, as crianças, porque 40 anos, as crianças, nasceram muitas crianças no decorrer dessa caminhada de 40 anos. E muitos velhos foram morrendo e nascendo novas gerações, irmão, novas pessoas. As crianças usaram as mesmas sandálias, os pés cresciam, as sandálias cresciam, as crianças cresciam, as roupas cresciam. Diga glória a Deus. Deus pode fazer qualquer coisa e Ele faz isso, amém, irmãos? Continuando,
Pensem nisto, Moisés falando. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Quem é pai, quem é mãe aqui? Levanta a mão aí. Quando teu filho, tua filha faz alguma coisa de errado, você disciplina. Você não disciplina, está errado em não disciplinar. Mas você não disciplina para o mal. Você disciplina para o bem. Você corrige para o bem deles. O pai disciplina o filho. Também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Continua. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Irmãos, olha só essa palavra. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Nós precisamos entender isso. Andar nos caminhos de Deus. Temer a Ele. Não é ter medo, é ter respeito. Temer é saber que Ele está nos vendo, ter respeito por Ele, pela presença dEle. O Salomão fala em Provérbios que o temor do Senhor nos afasta do pecado. Amém, irmãos? O temor. Não é o amor, é o temor. Tem gente que ama, mas não teme. Nós temos que amar e temos que temer. Respeito. Vou dar um exemplo de temor, de respeito. Um filho, um rapaz, um adolescente que é viciado na pornografia. O pai e a mãe podem até saber desse pecado, desse vício do adolescente. E ele faz isso escondido. Mas com o pai e a mãe lá na sala, no sofá, junto com ele, ele não faz isso na frente do seu pai e da sua mãe. Sabe por quê? Respeito e temor dos pais. Ele tem respeito e temor pelos pais que estão vendo ele. Mas sem os pais verem, ele faz. Então, o temor por Deus é saber que Ele está nos vendo. Então, aquele adolescente, aquele jovem, ele faz porque sabe que o pai e a mãe não estão vendo. Mas se estivesse vendo, ele não faria por temor, por respeito, porque não quer desagradar o pai e a mãe. E vergonha também, principalmente vergonha. Ele não teria capaz de fazer isso. Não é verdade? Temor é saber que Deus está nos vendo. E isso é que vai nos afastar do pecado. Entende o que é temor? Amém? Continuando. Pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa. Olha a terra, irmãos. Olha que terra que Deus prometeu para os antepassados deles, Abraão, Isaque e Jacó. E que agora, 430 anos depois de Abraão, eles iam tomar posse da terra. Com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. Continua. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras, romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembre-se de louvar o Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu.
Então, irmãos, a terra era boa, não era? Vocês viram aí o tanto de riqueza que tem na terra? Amém? Deus sempre quer o melhor para o seu povo, amém, irmãos? Só que nessa terra existia gigantes, existia um outro povo morando, a terra não estava desocupada não. Vocês viram que tinha videiras, romãzeiras, tinha muita coisa? Trigo, cevada, tinha um povo que morava lá, tinha um povo que cuidava de tudo lá. Que povo era esse, pastor? Os inimigos de Deus, um povo que adorava deuses que eles fabricavam com as próprias mãos, um povo que sacrificava seus filhos aos deuses, queimavam seus filhos vivos aos deuses, povo que não conhecia Deus, povo que fazia tudo de errado. E Deus prometeu dar essa terra para Abraão, para a descendência de Abraão, esse povo que ia entrar. Mas Deus não ia matar esse povo que morava lá, não. Era eles que iam entrar e matar. Porque Josué era o comandante do exército. Josué tinha um grupo, sabe de quantos soldados prontos para a guerra? 600 mil. 600 mil homens preparados para a guerra. Era o exército de Israel. Amém, irmãos? E eles tinham que entrar na terra e matar os inimigos e tomar posse da terra. Era essa a ordem de Deus. E a primeira cidade foi Jericó. Eles entraram. Então, irmãos, Deus promete muitas coisas boas para nós, mas para a gente tomar posse, a gente tem que andar nos caminhos de Deus, temer a Ele, obedecer e lutar com os inimigos. Só que os nossos inimigos hoje não são pessoas de carne e sangue, como Paulo fala. Os nossos inimigos são espirituais, são os demônios. Está lá no livro de Efésios. Nós não lutamos contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. E nós temos que usar uma armadura para vencer esses inimigos. O capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as botas da prontidão do Evangelho da paz, para a gente poder vencer esses inimigos que querem impedir que a gente tome posse daquilo que Deus prometeu. E a gente só pode usar essa armadura com oração, 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 leitura da palavra e jejum, que a gente vai conseguir ficar armado para vencer os nossos inimigos que são espirituais, que são os demônios. Então, irmãos, o diabo, ele não quer que você tome posse das bênçãos de Deus que ele prometeu para você, e ele vai fazer de tudo para você desistir, para você ficar desanimado, para você desistir da sua fé. Mas você precisa se fortalecer no Senhor, como Paulo fala lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, que fala isso. Vamos colocar não, para a gente ganhar tempo. Essa é uma outra pregação. Mas eles tinham que lembrar, não esquecer do Senhor. Quando tiverem comido e até se saciarem, lembrem-se de louvar o Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Amém, irmãos? Continua. Lembrem-se. Viu como é lembrança? A gente tem que estar sempre lembrando daquilo que Deus prometeu e daquilo que Ele fez. A gente tem que lembrar para não esquecer, para a gente ser grato, lembrar para ser grato ao que Ele já fez por nós, irmãos. Tenham cuidado, olha, uma outra advertência. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueça do Senhor seu Deus. Porque muitas vezes a pessoa está bem, cresceu, prosperou, abriu uma empresa, cresceu, aí esquece de Deus. Tem muita gente assim. Aí tem pena de ser fiel.
Teve uma vez, eu sei de um caso que um irmão chegou no pastor e falou: pastor, ore por mim. Porque ele era um empresário bem sucedido, né? Ore por mim, para mim diminuir o dízimo. Eu queria ter a bênção para diminuir o dízimo, mas não quero que diminua a minha renda, eu quero aumentar a minha renda, mas eu queria que o Senhor orasse para me diminuir o dízimo. É muito o dízimo que eu estou entregando. Aí o pastor orou: Senhor, então faça diminuir a renda dele, porque só assim que vai diminuir o dízimo. Não, pastor. Irmão, dízimo é 10%. Não tem promoção de dízimo. Falar em promoção, eu morei na cidade de Diamantina, Minas Gerais, que o padre lá, me perdoe os católicos, mas eu vou contar. O padre fez uma promoção, 5% dízimo. É sério, irmãos. Sério, 5%. Mas não era dízimo. Dízimo se você olhar no dicionário da língua portuguesa, dízimo é a 10ª. Dízimo é 10%. Não tem como diminuir. Para diminuir o dízimo, tem que diminuir a renda. Para aumentar o dízimo, tem que aumentar. Se aumentar a renda, aumenta o dízimo. Se diminuir a renda, diminui o dízimo. Entendem, irmãos? Amém? Tenham cuidado para que em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor seu Deus. Aí a pessoa vai ficando miserável. Puxa, mas eu vou dar 100 mil de dízimo. Para ele dar 100 mil de dízimo, ele tem que estar ganhando quanto, irmãos? 1 milhão. Você já pensou? A pessoa está ganhando 1 milhão, mas eu vou dar 100 mil de dízimo. É muito dinheiro. Aí é que mora o perigo, irmãos. O diabo, ele faz a pessoa pensar que ele conseguiu aquilo, porque foi a sabedoria dele, foi o trabalho dele, foi a inteligência dele, que ele não precisa dar tudo isso. O que é que o pastor vai fazer com tanto dinheiro? Né? O diabo trabalha assim na mente, irmãos. Então, tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor seu Deus. Continuando. E desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, olha só, irmãos, porque o plano de Deus era que eles ficassem satisfeitos e prósperos. Quando ficarem satisfeitos e prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, Deus quer que você construa belas casas para morar, diga glória a Deus. Deus quer o melhor para o seu povo, amém, irmãos? Você sabia que lá no céu, na Nova Jerusalém, ela vai descer do céu, ela vai vir. O João viu em Apocalipse a Nova Jerusalém que Jesus foi preparar. Deus vai fazer lá no final de tudo, no final do filme. Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra, amém, irmãos? Está escrito em Isaías e está escrito em Apocalipse. Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. E o João, o apóstolo João, o discípulo amado, né? Aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus lá na ceia. O João teve a revelação. Ele viu a Nova Jerusalém descendo do céu. Amém? Diga amém. Ela vai descer do céu, vai depois que Deus fizer um novo céu e uma nova terra, lá no final do filme. Tá tudo aqui o filme, tá? Tem que ler tudo para entender. Lá no final, ele vai criar um novo céu, uma nova terra. A Nova Jerusalém, que está no céu, vai descer
aqui para a terra, mas a nova terra, não é essa agora não, que nós vivemos. Leia a Bíblia que você vai entender. Mas as casas, as ruas de Jerusalém, da nova, não dessa atual, que está em guerra, né, agora, contra o Irã. A nova Jerusalém, que vai descer, as ruas são de ouro, as casas são de ouro. Se você pode morar numa bela casa aqui na terra, mas não vai se comparar com a casa que nós vamos morar, nós que ficarmos firmes com Jesus até o final. Tem esse detalhe. Jesus falou, aquele que perseverar firme até o fim é que vai ser salvo. Não é todo mundo não. Tem gente que não desiste de Jesus. Mas quem perseverar firme até o fim da sua vida em Jesus, morre aqui na terra. Mas não morre o corpo físico, mas o espírito vai para Deus. A alma vai para Deus e vai morar nessa nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, o mar é de cristal, amém? O rio da vida sai do trono de Deus. Irmãos, é um paraíso, é um paraíso. É maravilhoso. Eu nunca fui lá não. O Senhor me deu uma visão uma vez, que ele estava construindo, e eu fui lá em sonho só, e vi ele construindo, eu vi ele da cintura para baixo. Eu chorei, isso foi de madrugada, eu chorei, acordei chorando, falando em línguas e sentindo um amor que eu nunca senti, uma presença, um sentimento de paz, de amor que Deus tem por mim e por vocês, que não dá para sentir aqui na terra. É um sentimento superior a qualquer sentimento bom que você possa ter aqui na terra. O que eu senti nessa revelação que eu tive. Eu vi Jesus da cintura para baixo. Eu vi Jesus com martelo, irmãos. Ele, quando estava aqui na terra, ele era carpinteiro. Ele usava o martelo e o prego. Eu vi ele batendo num prego, e o prego entortou. E ele virou o martelo e desentortou o prego e continuou batendo. Eu entendi que esse prego era eu. Eu devo ter entortado e ele me desentortou para me continuar usando. Eu acordei chorando, falando em línguas. Foi a melhor experiência da minha vida, a minha vida espiritual. Já estava aqui em Paraíso quando eu tive essa visão. Irmãos. Então, as belas casas que Deus queria que o seu povo tivesse, que ele ia abençoar e ia prosperar, não se compara, tá? Não se compara com as casas da Nova Jerusalém, viu? Que Deus está preparando para o seu povo. Diga glória a Deus. Então, quando vocês estiverem satisfeitos, forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, olha a continuação. E quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, Deus queria isso para eles e quer para o seu povo hoje também. Quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, sua prata e o seu ouro tiverem se multiplicado, junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Que cuidado que a gente tem que ter? Quando tudo prosperar, quando o rebanho aumentar, a prata aumentar, o ouro aumentar, nossos bens se multiplicarem, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Vamos ver? Continua. Não se tornem orgulhosos. Irmãos, sabe o que foi o pecado do Lúcifer? O diabo. Hoje ele é o diabo. Hoje ele é Satanás.
mas ele era Lúcifer. Ele quer usar esse título ainda de Lúcifer, mas ele não pode usar esse título, porque ele não é mais Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz. Ele não é mais de luz. Ele é o príncipe das trevas. Mas ele quer usar o título ainda de Lúcifer. E o pecado de Lúcifer, quando ele era um anjo de Deus, foi o orgulho. Sabe o que ele disse no seu coração? Quando ele era ainda um anjo de Deus? Eu vou subir nas mais altas nuvens. Eu vou subir nas mais altas estrelas. E lá eu vou estabelecer o meu trono. E eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele não queria ser maior, não, que Deus. Ele queria ser semelhante. Orgulho. Ele conseguiu fazer a terça parte da cabeça dos anjos. E eles foram expulsos de lá. E hoje são os demônios. O Satanás, que não é mais Lúcifer, é o Satanás. É o diabo. É o adversário. Esses são os títulos que a Bíblia dá para ele. Com os demônios. São espíritos caídos que vieram para atormentar a vida das pessoas. Foram expulsos de lá. O pecado dele foi orgulho. Olha aí a advertência. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Olha só, irmãos, a advertência que Moisés estava dando para o povo. Não se esqueça do Senhor seu Deus. Depois de vocês estarem fartos, depois de vocês estarem morando nessa terra boa, depois de vocês terem construído belas casas para morar, não se esqueçam, não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Foram 400 anos de escravidão. As pirâmides que tem no Egito foram construídas pelo povo de Deus, que estava lá na escravidão. Os monumentos antigos que tem no Egito foram construídos pelos descendentes de Abraão, que estavam na escravidão, que Moisés tirou de lá. E Deus, falando, usando Moisés, falou isso para o povo: não se tornem orgulhosos, não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Para nós hoje, irmãos, o faraó que escravizava o povo representa para nós hoje, o faraó é um paralelo que eu faço, é Satanás. O Egito é o mundo. Não se tornem orgulhosos, não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador. Meu Deus, aquele relógio está passando rápido demais. Cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Olha só como era o deserto, irmãos. Eles caminharam 40 anos. Ele lhes deu água da rocha. Lembra que eu falei? A rocha era Cristo. Paulo fala lá na carta aos Coríntios. Na primeira ou na segunda? Leia as duas que você vai achar. Ele lhes deu água da rocha. Sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e para prová-los para seu próprio bem. Então, Deus prova a gente, humilha a gente, para provar o nosso caráter, mas é para o nosso próprio bem. Amém? Diga amém. Paulo fala: dai graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Dê graça, não murmure, dê graças, dê graças, dê graças, não murmure. A murmuração fez o povo morrer no deserto, sabia?
esse povo que saiu do Egito e caminhou 40 anos, sabe quantas pessoas entraram na terra prometida? Entrou mais ou menos a mesma quantidade de gente, mas não foram as mesmas pessoas, sabia? Toda aquela geração que murmurou, que reclamou, morreu no deserto e não entrou na terra. Entrou mais ou menos o mesmo tanto de gente, 1,5 milhão de pessoas. Mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. O exército era 600 mil, só o exército era 600 mil soldados, sem contar as crianças, as mulheres e os velhos. Só os jovens, guerreiros, soldados, 600 mil. 1,5 milhão de pessoas que saiu do Egito e que entrou na terra prometida 40 anos depois. Mas sabe quantas pessoas que saíram do Egito e entraram na terra? Se fora os pastores, quem souber, domingo que vem, vou pedir para o pastor Diego dar um pirulito, se não tiver hoje. Quantas pessoas que saíram do Egito e que entraram depois de 40 anos na terra prometida? Quantas pessoas das que saíram? Moisés não entrou, Moisés morreu antes de entrar, ele só viu, mas não entrou. Quantas pessoas? 2 pessoas. Meu Deus, de 1,5 milhão de pessoas, só 2 pessoas conseguiram atravessar o deserto todo e conseguir entrar na terra? Exatamente, 2 pessoas. Josué, o que assumiu o povo para continuar a jornada, e Caleb. Só esses 2. E os outros, pastor, morreram tudo no deserto. Os filhos deles entraram, amém? Os filhos entraram, os netos entraram, mas eles morreram no deserto. Sabe por que morreram? Se você ler, você vai entender. Murmuração, reclamação, murmuração. Isso é pecado, falta de fé. Por isso que eles não entraram, morreram. Irmãos, sabe quantos dias era para sair do Egito caminhando no deserto e entrar? 11 dias. 11 dias era para ser a jornada. Mas Deus fez eles rodarem errantes no deserto, até morrer aquela geração que murmurava, que reclamava. Era para ser só 11 dias. Eles passaram 40 anos. A gente não toma posse das bênçãos que Deus prometeu para a gente porque a gente não tem fé, porque a gente murmura, reclama e não entra. Não toma posse. Então, nós temos que agradecer, louvar, amém? Continua. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar. Olha só, Deus provou eles, fez tudo aquilo com eles. Para quê? Para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. Deus não queria que eles pensassem isso. Deus não queria que eles fossem orgulhosos. Irmão, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é a nossa sabedoria, irmãos. É Deus. Querem ver o versículo seguinte? Lembrem-se do Senhor seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos. Quem é que dá força para a gente ser bem-sucedido? Deus. É Ele. Rapidinho, meu tempo está encerrando. Coloca aí Provérbios, capítulo 3, versículo 1 até o 17. Rapidinho, não vou comentar mais não. Só lê, só preste atenção. Preste atenção. Meu filho,
Não se esqueça das minhas instruções. Foi Salomão que escreveu. Guarde meus mandamentos em seu coração. Bora. Mas ali não tinha passado. Se assim fizer, viverá muitos anos. E sua vida será cheia de paz. Isso se a gente obedecer os mandamentos, seguir as instruções do Senhor. Amém, irmãos? Não permita que a bondade e a lealdade o abandone. Olha, irmão, não permita que a bondade e a lealdade o abandone. Prenda-as ao redor do pescoço. Bondade e lealdade tem que estar no teu pescoço. Escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Bondade e lealdade tem que estar no teu pescoço, gravado no teu coração. Amém, irmãos? Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Tem gente que acha que é sábio. Lá no Pará a gente chama safo. A pessoa é safa, lá em Belém, né? O cara que entende das coisas. Aquele cara ali é safo, né? Não confie. Volta lá. Não confie. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que fizer. E Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Amém? Não se impressione com sua própria sabedoria. Eu sou sábio mesmo. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor. Olha aí que eu falei ainda agora, que o temor afasta a gente do mal, do pecado. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo. Você quer ter saúde? Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você vai ter saúde para o corpo e força para os ossos. Diga glória a Deus. Honre o Senhor com suas riquezas. Quer dizer que a gente tem riqueza? Deus quer, né? Quem quer? Como dizia o Silvio Santos, quem quer dinheiro? Ninguém quer aqui, pastor. Quem quer dinheiro, irmãos? Saber que Deus dá? Saber que Ele é dono da prata e do ouro? Saber que Ele é dono de tudo? Amém? Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Que é mesmo? Honrar o Senhor com nossas riquezas e com a melhor parte de tudo que eu produzi. A melhor parte de tudo que eu produzi, eu tenho que honrar o Senhor. Isso aí é dízimo, oferta, honrar a Deus. Quem escreveu isso foi o Salomão, o homem mais rico, o rei mais rico de Israel, escreveu isso. Então, seus celeiros, olha, se a gente honrar o Senhor com a melhor parte da nossa renda, daquilo que a gente produz, se a gente honrar, então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Amém, irmãos? Continua. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir. Não fique triste, desanimado quando Deus te der uma cacetada assim. Desperta, rapaz, acorda para a vida, me obedece. O pai não faz isso com o filho? A mãe não faz isso? Deus faz, Ele é o pai que corrige. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Amém? Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento. Pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. A verdadeira sabedoria que eu estou falando, que é se afastar do mal, do pecado. Essa é a verdadeira sabedoria. Pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais do que o ouro.
A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada que você deseja se compara a ela, a sabedoria de Deus. Com a mão direita, ela, a sabedoria que Deus dá, oferece vida longa. Com a esquerda, riqueza e honra. Você não quer honra? Você não quer riqueza? A sabedoria de Deus te ajuda a conseguir tudo isso. Mas para ter a sabedoria de Deus, tem que temer o Senhor. Salomão escreve no início do livro: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temer a Deus é se afastar do pecado. Para encerrar, ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. O caminho da sabedoria que Deus dá para a pessoa que teme a Ele. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. Diga glória a Deus. Eu quero assistir com vocês. Agora põe aí só o versículo 18 do capítulo 8 do livro lá de Deuteronômio que eu estava lendo. Deuteronômio 8, 18. Vamos assistir um vídeo, 5 minutos. Aí a gente ora encerrando. Olha, irmãos, batido aí, tá? Só que o vídeo tá fora, né, do meu tempo. 10 para não. 5 minutos. Vem, vovô, assistir. Vem cá. Bora assistir. Pode apagar essa aí. Áudio. Da família. Robert Gilmore Letourneur abandonou os estudos aos 14 anos. Era a ovelha negra da família. Enquanto seus irmãos estavam há anos no mesmo serviço, Robert não conseguia parar no emprego. Por anos, seus pais oraram por ele, até que Robert finalmente despertou e começou a buscar sua salvação. Depois de seu encontro com Deus, surgiu uma imensa vontade de levar outras pessoas à mesma experiência, e achava que a única maneira de fazer isso seria no altar. Ao pedir um conselho ao pastor, ouviu: "Sabe, irmão Letourneur, Deus precisa de homens de negócios, tanto quanto de pastores e missionários." Decidiu então tornar-se um homem de negócios de Deus, alguém com quem ele pudesse contar para financiar sua obra, e tornou-se dizimista fiel. Mas nem tudo foi um mar de rosas. Em sociedade com um amigo, abriu uma empresa. Tudo parecia bem, até que teve de se ausentar para trabalhar com manutenção de navios durante a Primeira Guerra. Ao voltar, descobriu que estava endividado e falido. Para saldar as dívidas, trabalhou no conserto de um trator e foi contratado pelo proprietário para nivelar vários acres de terra, usando também um scraper, raspadeira. Apaixonou-se pelo trabalho, comprou um trator e, com o scraper alugado, começou um negócio de terraplanagem. Em maio de 1921, estabeleceu uma oficina de engenharia para projetar e construir suas invenções. Em 1930, já com 2 fábricas, vislumbrou um próximo ano de ganhos sólidos e prosperidade. Ali, seus pés escorregaram. Disse que não daria o dízimo aquele ano, e sim investiria na empresa, para que no próximo ano pudesse dar um valor de que Deus pudesse se orgulhar. Achou que Deus não se importaria, afinal de contas, receberia sua parte no fim do período. Anos depois, reconheceu. Junto com orgulho, também tinha medo. Estava querendo ver primeiro se o negócio iria dar certo. Enganosamente, achou que se Deus quisesse receber, teria de abençoá-lo, e não que tinha primeiro que crer e dar. Ele mesmo escreveu: "Deus não faz negócios dessa maneira. Se você esperar para ver como será a colheita antes de dar a Deus a sua parte, será visto por ele como um homem de pouca fé." Ele com certeza percebeu minha justificativa falsa.
Sem a fé necessária, não houve o resultado esperado. Percebeu que Deus não estava interessado no valor de seu dízimo, mas na atitude que demonstrasse fidelidade e fé incondicional. Resolveu fazer muito mais para Deus. Fez um pacto de fidelidade e obediência, uma sociedade com Ele. Dali em diante, em troca de sua obediência irrestrita, uma sabedoria que até hoje espanta aqueles que estudam sua vida. Inevitavelmente tornou-se milionário e extremamente respeitado entre os seus concorrentes, que jamais entenderam e não entendem até hoje como ele conseguia estar tão à frente de seu tempo. Tornou-se mundialmente reconhecido como líder no desenvolvimento e fabricação de equipamentos pesados. Entre suas invenções estão o pneu de borracha de baixa pressão para veículos pesados, o sistema de tração elétrica e o equipamento móvel de perfuração em alto mar, além de máquinas que, com um simples apertar de botão, podiam mover toneladas de terra e possibilitaram o desenvolvimento do mundo no século XX. Podemos dizer, sem medo de errar, que o século XXI não teria chegado tão longe sem as invenções de Letourneau. Visto como um gênio da engenharia, ele escreveu em seu livro: "Eu sou apenas um mecânico que Deus tem abençoado. Ele usa os fracos para confundir os fortes. Não há explicação lógica para o fato de eu ter desenvolvido essas máquinas. Eu não passei da 7ª série na escola. Aos 30 anos, eu estava falido e endividado." Letourneau viu seu trabalho como um serviço a Deus e já não se limitava mais ao dízimo. Gradualmente aumentou o percentual, até que chegou a doar 90% de sua renda à obra de Deus. Além disso, dedicava sua vida a ganhar almas. Enxergando o que era realmente importante, entendia que tudo pertencia a Deus e que ele estava simplesmente administrando o que não era seu. Ao ser questionado sobre os valores doados à igreja, disse: "A questão não é o quanto do meu dinheiro dou a Deus, mas sim o quanto do dinheiro de Deus guardo para mim mesmo." Eu aí? A questão não é o quanto eu dou do meu dinheiro para Deus, é o quanto eu uso o dinheiro que Deus me dá. Tudo era de Deus, irmão. Vocês viram que ele tentou negociar, né? Não deu o dízimo, só que deu tudo errado, né? Deus não prosperou. Quis fazer um negócio, não, vou te dar. Não, irmãos, a questão é, coloca aí o texto, Deuteronômio 8:18. 8:18. Lembre-se do Senhor seu Deus, é Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos. O homem tinha a 7ª série, irmãos, e ele estava à frente na sabedoria de todos da sua época. 7ª série, falido, com 30 anos de idade. E Deus deu sabedoria para ele. Ele era um mecânico, mas o mecânico mais sábio de qualquer outro mecânico. Quem deu a sabedoria? Deus. Quem capacitou ele? Deus. Ele se tornou sócio de Deus. Não pense que você vai prosperar com a sua própria sabedoria, com a sua própria inteligência, com a força do seu braço. Lembre-se do Senhor seu Deus, é Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos. Honre a Deus, faça como Salomão escreveu lá, Provérbios 3:9. Põe aí, Provérbios 3:9. Honra. 1, 2. Honra, 3:9. Aí. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Dê para Deus. A igreja vai crescer, teremos mais condições de abrir mais igrejas, de ganhar mais almas, e mais almas, e mais almas, conhecer o Evangelho e ir morar na Nova Jerusalém, que todos nós que permanecermos firmes com Jesus vamos morar. Amém, irmãos? Diga amém. Não tenha medo. Fidelidade é questão de fé. Não negocie, Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer isso para ti. Não é assim. Não é assim que funciona.
Não negocie com Deus assim. Primeiro tenha atitude. Honre primeiro. Aí depois ele vai encher os teus celeiros, como fala o versículo 10, aqui, desse texto de Provérbios. Honre o Senhor com suas riquezas. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Primeiro honre, confie, seja fiel. Você vai ver o que Deus vai fazer. E o homem aí, de 10%, ele foi aumentando, porque ele foi prosperando, né? Ele aumentou para 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ele ficava com 10%. E 90% ele distribuía no reino de Deus. Não era só uma igreja. Amém, irmãos? Ele foi um ganhador de alma, sendo um grande empresário bem-sucedido. Que ele ajudava a obra de Deus expandir. Diga glória a Deus. Deus vai levantar, eu profetizei outro dia. Deus vai levantar. Quantos foram? 10 ou 12? Não me lembro mais. Acho que foi 10. 10 pessoas que serão muito ricas no Ministério Salva-Vida. Muito, mas muito. Para eles nos ajudar a pregar o Evangelho, abrir mais igreja. Eu quero abrir uma igreja em Palmas. É muito caro lá para abrir igreja. Mas tem que ter dinheiro. Eu não sei quem serão. Vai depender do coração de cada um. Se colocar diante de Deus, Senhor, eu quero ser. Comece a honrar a Deus financeiramente. Honre com suas finanças. Seja ofertante, seja dizimista. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida financeira. Porque é Ele que nos dá força para adquirirmos prosperidade, riqueza. Diga glória a Deus. Não vou chamar você para ser dizimista, não, isso é você e Deus. É você que tem que fazer esse compromisso com Deus, se você não é. Se você está sendo infiel, é você que tem que consertar a sua vida com Deus. A minha missão aqui é pregar a verdade. Cabe a você ouvir e obedecer, ou ouvir e não obedecer. Como um ditado popular diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Deus manda, Ele pode. Agora, se a gente tiver juízo, a gente vai obedecer, né? Se for sem juízo, não vai obedecer. Fique de pé, vamos orar, agradecendo por essa palavra. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos esclarecimentos da Tua palavra. Pela vida do Moisés que escreveu aquele texto que eu li. Pela vida do Salomão que escreveu o texto que eu li. Pela sabedoria que o Senhor deu para eles. Obrigado porque hoje nós podemos ser instruídos pela Tua palavra, através da vida desses homens que viveram no passado. E diz a Tua palavra que tudo foi inspirado pelo Teu Espírito, porque o Senhor quer o melhor para nós hoje. Ajuda-nos a termos a verdadeira sabedoria, temermos ao Senhor, nos afastarmos do mal, da desobediência, do pecado, e buscarmos compreender cada dia a vontade do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.